Você quer investir para ter renda passiva? Nada melhor do que investir em fundos imobiliários, tá? Aquela renda que você não tem que fazer nada. Você compra uma vez e vai receber todo mês. E obviamente que para você comprar fundos imobiliários, você tem que analisar. Tudo tem que ser analisado, porque senão você faz uma má escolha, depois você pode ter um prejuízo, depois você pode ter não o melhor retorno que você poderia ter. Então você precisa analisar alguns itens antes de comprar o fundo imobiliário. Nesse vídeo eu vou te falar 3 indicadores que você sempre tem que analisar antes de comprar um fundo imobiliário, para diminuir seu risco e melhorar o seu retorno nos investimentos. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os fundos imobiliários, um investimento muito interessante, né, que é praticamente a porta de entrada de muitos investidores na renda variável. E é óbvio que, como eu sempre falo para vocês, quando você tem conhecimento e faz uma escolha certa a partir de fundamentos, o seu risco diminui, tá? Então, tem que lembrar que do mesmo jeito que as ações você compra pedaços de empresa, aqui nos fundos imobiliários você compra pedaços de imóveis, tá? Pedaços de fundos que investem ou em imóveis ou em outros ativos imobiliários. Então, é interessante que você analise algumas coisas e vamos falar hoje sobre 3 indicadores que são fundamentais. Você não pode deixar de olhar para esses 3 indicadores antes de você comprar um fundo imobiliário, beleza? Vamos lá, mas antes já senta o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você, né, ser notificado quando sair vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana, pessoal. Vídeo novo longo na terça, vídeo curto durante toda a semana. Então, pô, já deixa o like e se inscreve. Se você quer aprender mais sobre investimento, finanças, né, e outras coisas de educação financeira e tudo mais, é aqui você chegou no lugar certo. Então não deixe de se inscrever, você me ajuda e eu te ajudo com conteúdo, beleza? Compartilhe com alguém também que está em dúvida aí se começa ou não. Vocês precisam começar e agora você vai ter um norte do que analisar, tá? Não esquece de me seguir no Instagram, tá aparecendo aí muitos outros conteúdos lá, caixinha de perguntas, você pode mandar direct, você pode... Muita coisa, tá? Live, tem muita coisa lá. Segue lá porque aqui você tem vídeos maiores, lá vídeos mais curtos no dia a dia e dicas, stories de notícia e tudo mais, então vem comigo. Sistematicamente, como acontece um fundo imobiliário? É um fundo de investimento que pega o dinheiro dos investidores, vai e compra imóveis, correto? Então ele pega esses imóveis, eles alugam os imóveis. Quando eles recebem o aluguel dos imóveis, eles repassam para você que investiu no fundo, beleza? É assim que funciona sistematicamente, tá? Obviamente, quando você vai comprar um fundo, você tem que analisar algumas coisas, é isso que a gente vai ver agora. Bom, o primeiro indicador que você vai ver, não é nem indicador, mas um critério que você tem que analisar, é a diversificação que aquele fundo tem. Então, eu vou te explicar o seguinte. Já falei que o fundo pode comprar imóveis ou outros tipos de ativos, né? Você tem que ver se o fundo que você está comprando, se tem uma boa diversificação naquilo que ele investe. Porque pensa, faz sentido você pegar o seu dinheiro e colocar num fundo que tem apenas um imóvel? Você pode falar assim, pode ser um imóvel grande e tudo mais. Não faz muito sentido, porque quando você tem apenas um imóvel ou apenas um ativo, você está muito concentrado ali. Se acontecer alguma coisa com aquele imóvel, pode ter uma redução de aluguel e aí você vai ter uma redução do seu rendimento mensal. Então, o primeiro ponto é você precisa certificar que o fundo que você está investindo tem uma diversificação adequada, tá? Vários imóveis em vários estados, né? Como que estão ali listados, contratos e tudo mais. Então, vê como que está diversificado. Como eu sempre falo aqui, não tem um número padrão para você procurar, mas você vai ver dentro de um segmento e você vai ver vários fundos. E aí, lógico, se um fundo está mais diversificado que o outro, ele ganha uma vantagem nisso, porque o risco dele está mais diversificado. Você pega um fundo que tem 2 imóveis e compara um fundo que tem 12, obviamente o que tem 12 está mais diversificado. Então, não deixe de analisar a diversificação dos ativos. Isso serve para outros tipos de fundos também, tá? Para quem não sabe, existem fundos de tijolo, fundos de papéis e fundos de fundo, tá? Vou deixar um vídeo no card aqui para vocês, que eu fiz um vídeo falando sobre esses tipos de fundo e tudo mais, mas basicamente é um fundo ou pode comprar imóveis, ou pode comprar títulos de renda fixos atrelados aos imóveis, ou pode comprar outros fundos imobiliários. Então, independente de onde ele investe, você precisa de fato certificar de que ele está diversificado, seja imóveis, seja papéis, ou seja outros fundos, tá? Então, de fato, precisa ser bem diversificado para diminuir o seu risco. O segundo critério que você tem que ver, pessoal, é as taxas cobradas naquele fundo, tá? E presta atenção, porque aqui tem muitas pessoas que olham só para um tipo de taxa e não tem apenas um tipo de taxa, tá? Então, por quê? Porque quando você compra um fundo imobiliário, você não vai ter que pagar uma taxa por fora. A taxa já vai descontada no valor que você está pagando naquele fundo, então você não percebe a cobrança, não tem um débito na sua conta, não tem nada de cobrança adicional. Então você tem que analisar antes, porque senão você entra num fundo, você nem viu as taxas, você nunca vai ver, mas isso vai atrapalhar o seu rendimento. Então, basicamente, a gente tem 3 taxas, tá? Tem taxa de administração, taxa de gestão e taxa de performance, tá? Então pode ter esses 3 tipos. Todo fundo tem? Não, é obrigatório. Todo fundo vai ter uma taxa de administração, essa daqui todos vão ter.
Mas fica de olho, porque às vezes você olha só a taxa de administração e às vezes você vê um valor baixo, mas você esquece, porque às vezes pode ter uma taxa de administração baixa, mas tem uma taxa de gestão alta. Então você tem que olhar as três em conjuntos, tá? E tem que analisar. Ah, Felipe, de novo, eu vou repetir isso todo indicador, mas você precisa entender e colocar na sua cabeça. Qual que é a melhor taxa? Não tem. Você vai ter que ver entre os fundos do mesmo segmento qual que cobra menos taxa. É óbvio que às vezes aqueles fundos que entregam mais rendimento, eles vão ter uma cobrança maior de taxa. É óbvio que a cobrança de taxa, pessoal, é o custo deles, tá? É o serviço que você está pagando, em vez de você ir comprar um próprio imóvel, que talvez você nem teria dinheiro, botar para aluguel e fazer toda a administração, o fundo faz isso por você. Então a taxa que ele cobra é o custo dele. Só que, obviamente, se for um fundo que não te entrega muito rendimento, não faz sentido ele cobrar uma taxa muito alta. Então você tem que comparar isso aqui, tá? O que ele te entrega de rendimento com as taxas cobradas. Mas não esqueça de olhar as três taxas, porque eu já vi muitas pessoas, né, serem iludidas com uma taxa de administração baixa e aí tem uma taxa de gestão alta, tá? Taxa de performance vai ser só se um fundo for ativo, de querer bater o mercado, ter um retorno bem maior, então ele vai cobrar um valor a mais sobre o que passar ali, sobre o índice de referência, tá? Mas olha as três taxas, sempre compara fundo com fundo e sempre analisa. Ah, esse fundo aqui tem uma taxa maior, mas ele entrega muito mais rendimento. Pode compensar. Agora, os dois entregam o mesmo rendimento. Um tem uma taxa alta e outro tem uma taxa baixa, compensa você pegar o da taxa baixa, obviamente. E o terceiro critério são os rendimentos, obviamente, porque a gente gosta de receber, né? Se tem uma coisa que é legal é você comprar um fundo imobiliário e receber já no outro mês, sem ter que fazer nada. Pode ser centavos, mas se você ainda não teve essa sensação na sua vida, você tem que fazer isso, porque você compra lá 15, 20 reais e você recebe 20 centavos, não tem problema. Só que você não fez nada para receber aqueles 20 centavos, caiu na sua conta. Então isso aqui é uma coisa linda. Então você tem que olhar para os rendimentos, tá? Toma cuidado porque as pessoas geralmente, eu deixei falar por último, que as pessoas geralmente compram um fundo imobiliário só por conta do rendimento. Então ele vê, eu coloco 100 reais, eu ganho 2 reais, legal, tá pagando muito, eu vou comprar esse fundo aqui por isso. Não faça isso, analisa vários indicadores, os que a gente falou aqui, tem outros também, né? Mas você precisa fazer uma análise completa. Mas vamos lá, como que você pode analisar os rendimentos? Primeiro, você pode ver o Dividend Yield, que é o indicador que mede quanto de rendimentos que pagou, tá? Em relação ao preço que eu estou pagando no fundo. Então, geralmente, você pode encontrar o Dividend Yield mensal ou anual. O mais comum é o anual, porque ele pega ali nos últimos 12 meses e fala assim, nos últimos 12 meses, o fundo pagou 10 reais por cota, beleza? Quanto que tá a cota do fundo hoje? A cota do fundo tá 100 reais. Então, vamos lá. Ele pagou 10 reais e eu pago 100 reais. 10 dividido por 100, coloco aqui 10%. Ou seja, se eu vejo um dividend yield de 10%, a minha interpretação é, nos últimos 12 meses, o valor que eu paguei naquele fundo, naquela cota, voltou 10% para mim via rendimento mensal, beleza? Então é um indicador muito conhecido e muito usado para você ver. Você pode achar mensalmente também. Quanto que ele paga mensalmente? R$1, beleza. Quanto que custa o fundo? R$100. 1 por 100 vai dar 1%. Então você pode ver isso também, mas geralmente a gente vê, né, em 12 meses, por isso que é o yield de ano, tá? Agora, o que você precisa tomar muito cuidado é o seguinte, geralmente você vai encontrar, que nem eu falei, dos últimos 12 meses. Toma um pouco de cuidado e quando você for analisar rendimentos, dá uma olhadinha no histórico, nos últimos 2, 3, 4 anos e vê qual que é a média de rendimento que ele paga, porque vou dar um exemplo para você. Pensa num fundo que paga 50 centavos por mês, certo? Tá ali, 50 centavos todo mês, então no ano, né, se eu não tiver errado na matemática aqui, é R$6 por ano, beleza? Agora, já pensou se em dezembro ele vem e paga R$3? Não sei, teve um rendimento atípico aqui que ele pagou R$3. Então ele vai ter R$5,50 até novembro, mais R$3 e vai dar que no último ano ele pagou R$8,50. Aí o dividend yield vai lá em cima. Só que foi um lance atípico, não é algo recorrente. Então toma cuidado porque você olha só o dividend yield recente e tá lá em cima explodindo. Você fala, eu vou comprar esse fundo, porque ele me paga bem todo mês. Mas aí quando você olha o histórico, você vê que não é bem assim. Então, olha o dividend yield e olha o histórico. Procure fundos que têm um histórico consolidado, que paga geralmente recorrente, que geralmente tem um aumento gradativo desses rendimentos, tá? E aí você vai ter uma boa escolha. Bom, pessoal, basicamente são esses os indicadores, né, critérios que tem que analisar. Existe só isso para você analisar no fundo imobiliário? Lógico que não, tem muitos outros. Mas é aqui para você começar, para ter um norte, coisas que vai ter uma diversificação ali, vai diminuir o seu risco, ver a taxa para você não pagar uma taxa grande e ver o rendimento no sentido um pouco mais de histórico, não só o recente,
com certeza você já vai fazer uma melhor escolha. E depois adicionar outros indicadores e critérios que também tem que ser analisado, mas esses daqui já te dão um norte legal. Comenta aí se você ficou com alguma dúvida, se você investe ou não em fundos imobiliários, e já compartilha esse vídeo com alguém também para começar, porque ó, já falei, se você não teve a experiência de comprar um fundo e receber uma graninha todo mês sem ter que fazer nada, você tem que ter essa experiência de uma vez por todas. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, sininho, essas coisas todas, e me seguir no Instagram também, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.